Boa tarde, tudo bem? Vocês que estão aqui para mais um painel sobre comunidades orgânicas. Meu nome é Sandro Baggio, eu sirvo aqui na igreja como pastor, na equipe pastoral, e eu estou aqui com o Antônio Neto, que é pastor da Vida Church em Orlando. Isso aí. E com o... o Diego Bittencourt. Conheço já há muitos anos o Diego, é pastor da Calvary, lá em Francisco Mourão? Campo Mourão. Você vê o nível de amizade quando o cara erra o teu nome e a tua cidade. Pois é. Mas né? tudo bem. Eu Final também de amo. dia, Eu também. final. Ele está cansado, então hoje pode. Tô meio brain dead agora, me perdoem. Mas a gente vai ter essa conversa aqui sobre comunidades orgânicas. E o bom da conversa sobre comunidades orgânicas é que a conversa é orgânica. Então, é isso aí. Para começar, nós temos um pouco tempo, nosso tempo reduziu um pouquinho. Para começar, eu vou perguntar para vocês exatamente isso. O que significa para você, Neto, e vou chamá-lo de Neto, todo mundo está te chamando de Neto aqui, uma comunidade orgânica? E a mesma coisa, a mesma pergunta vai para o Diego. Eu gosto muito de pensar nessa questão do um a um, né? Das experiências pessoais. Hoje o Diego, gostei demais da mensagem que ele... A gente já começou o dia com tudo hoje, né? Quando ele falou dessa questão da abrangência e da profundidade. Eu acredito que a questão é justamente essa. Uma comunidade orgânica, ela entende que a abrangência e a profundidade são como as asas de um avião, né? Você vê que tem igrejas que têm hoje extrema profundidade, né? Mas não tem abrangência, ou seja, é aquela panelinha fechada. O que a gente está vivendo aqui é muito especial, mas é para a gente. Ninguém sai, ninguém entra, não está aberto, né? Mas na realidade você precisa deixar isso aberto para quem quiser, para quem, né, foi impactado, porque na realidade eu acho que tudo que a gente vive, tudo que a gente faz é com um propósito, né? De transbordar, de compartilhar aquilo que o Senhor tem nos entregado. Então eu posso ter essa profundidade de conhecer teu nome, conhecer tua história, saber como é que você está vivendo, o que você está passando, mas eu também tenho que ter, né, essa abrangência de permitir compartilhar isso com quem estiver por perto. Eu acredito que uma comunidade orgânica, na realidade, é essa igreja que vive essas duas coisas como as asas de um avião. Sem uma, você não vai, seja qual for, você não vai conseguir levantar voo. Legal. Você Amém. concorda, Diego? O que Concordo, você acrescenta aí? concordo. Eu acrescentaria, talvez, tendo um olhar a partir de dois prismas, para além do que o Neto falou, que eu concordo plenamente. Um deles é que a gente precisa lembrar que a linguagem do Novo Testamento, ao falar da igreja, ela é sempre uma linguagem mais artesanal. Até quando fala de prédio, fala de edifício de pedra viva, não é? Então, quer dizer, Jesus não nos ensinou que nós éramos uma espécie de indústria que vai produzir alguma coisa em escala. Ele usou a ideia de um jardim. Então ele fala: eu sou a videira, meu pai é agricultor, vocês são os ramos, o segredo é permanecer em mim, e se vocês permanecerem em mim, vocês vão o quê? Produzir algo em escala? Não, vocês vão gerar frutos. E o que é o fruto? O fruto nada mais é do que o subproduto daquele que habita na videira e que tem o privilégio de mostrar não aquilo que ele produziu, mas aquilo que Jesus está fazendo através dele. Então essa é uma linguagem muito artesanal e muito orgânica. E como a gente tem tempo, eu não vou elaborar muito, mas eu acho que Atos 2, 42 a 47 nos ajudam também em algumas definições, porque ali você tem uma igreja orgânica, acabou de nascer, né? Ali no seu nascedouro você vê que há algumas marcas e uma consequência. As marcas são uma igreja na palavra, o Antônio falou, né? Uma igreja profunda, uma igreja que ora, piedosa, que se submete ao Senhor, que reconhece que não se basta, portanto, se submete em oração. Uma comunidade que talvez numa linguagem mais teológica a gente chamaria de litúrgica sacramental, é o partilhar ali, né? A ideia do partir do pão. E a vivência relacional, que é a comunhão, que é o que ele falou do se conhecer. E aí qual é a consequência, ao menos a partir de Atos 2, a consequência natural dessa igreja que tem essas marcas? E o Senhor, Atos 2:47, e o Senhor acrescentava diariamente aos que iam sendo salvos. Então, se nós vivenciamos essa lógica orgânica da igreja, é natural que o Senhor produza frutos e traga pessoas para fazer parte desse ambiente de saúde e vitalidade espiritual. Legal. Quando a gente fala de comunidade orgânica, uma das coisas que me vem à mente é o livro que se tornou um referencial aqui
Não Trelice a Videira, não, esse é mais recente, é um livro mais antigo, do Neil Cole, que chamava-se exatamente isso, Igreja Orgânica. Para muita gente se tornou uma referência, e essas discussões levaram muitas pessoas a discutir sobre a natureza da igreja e sobre a estrutura da igreja. Então parece que há uma disputa quando você fala de orgânico. A igreja pode ser orgânica e ainda assim ter uma organização? Ela pode ser orgânica e ainda assim ter uma estrutura? Como é que vocês veem isso? Com certeza, Baggio, com certeza. Inclusive, já falando um pouco assim, né, compartilhando experiências, a gente, desde o princípio da igreja, ela nasceu na sala de casa, né? E desde o começo nós temos sistema, nós temos planning center, nós temos organização, nós temos funções, né? Então, eu acho que esse tem sido um dos grandes segredos para isso que a gente tem vivido. Mais uma vez, gostei demais da questão da abrangência e da profundidade, porque você lidando com as duas coisas, você vai caminhar de perto, você vai ter o tempo de mesa, você vai ter o vida na vida, olho no olho. E, inclusive, o que a gente tem vivido na vida é algo muito nesse sentido. Sabe, não é uma igreja onde você vê grandes movimentos de conversão em massa, né, chamados com todo mundo enchendo a frente da igreja. Isso não acontece lá. Mas onde que a gente tem visto conversão, milagres, transformação de vida? No tempo de mesa, no discipulado, né? Quase todo discipulado, nós temos lá 7 passos no discipulado, mas discipulado também não é isso, não são 7 lições. Discipulado é caminhar junto, é compartilhar tempo, é se doar, né, para aquela pessoa. Mas a gente tem um passo a passo, né, uma organização. E normalmente na aula da conversão a pessoa se converte. Na aula do batismo ela decide pelo batismo. É claro, não somos nós quem estamos convencendo ninguém. É todo um trabalhar do Espírito Santo, né, que vai convencendo a pessoa, que vai transformando a pessoa. Mas isso tem acontecido. Então é a mesa, é o 1 a 1, mas extremamente organizado. A gente tem o material impresso, a gente tem a organização de equipes, mesmo porque, do jeito que a igreja está hoje, a gente está passando agora de 800 pessoas na igreja, se não tivesse organização, hoje eu estaria compartilhando com vocês aqui um monte de histórias de dores, né? De sofrimento, de arrependimento, por que eu entrei nessa, por que eu fui fazer isso. E de verdade, é uma das áreas, uma das situações mais felizes e alegres que eu vivo hoje na minha vida, quando eu me lembro do ministério, quando eu me lembro da igreja, do que o Senhor está fazendo. E eu não estou te falando aqui que não existem problemas insolúveis, impossíveis para nós, mas é nesse lugar do impossível que a gente tem vivido milagres e a gente tem visto a manifestação. Legal. A igreja, para você, quando eu ouço você falando, ela se torna hoje para a sua família um ambiente de satisfação. Exato. No melhor dos sentidos, né? Exato, exato. Você sabe que certa vez, Sandro, eu num encontro com um pastor amigo querido, mais velho já, estava pastoreando uma grande igreja ali na região de Boca, a Spanish River. Não sei se você já ouviu falar nessa igreja, enfim. Você conhece, David Nicholas lá atrás, enfim. O Tommy Kiddis, ele usou uma expressão que eu achei muito interessante, acho que ela nos ajuda aqui, só para de novo colaborar com tudo que eu concordo. Ele falou que nós temos que buscar a simplicidade do outro lado da complexidade. E aí ele explicou o que ele queria dizer com isso, e eu tenho guardado até então. Nossa igreja é simples, a Calvary Campo é simples. Tanto que na classe lá de novos membros, que a gente também tem essa coisa toda, é conexão, é primeiros passos, é não sei o quê, trilha teológica. Então a gente fala, gente, vocês que estão vindo aqui, se vocês gostaram, que bom, porque é isso que vocês viram. Não gostaram, eu tenho uma péssima notícia, é só isso também que vocês estão vendo. Agora, do lado de dentro, todo o processo gestor e organizacional, qual é a nossa luta? E aí acho que, né, um conselho, um apontamento para pastores e líderes, é você, do lado de dentro, lutar com muito afinco para que a coisa, quanto mais cresce, continue sendo simples. Mesmo que isso nos dê um trabalho absurdo, não é? Para que continue sendo simples. Aí, então existe essa luta. Mesmo que numa complexidade, num processo organizacional, nos organogramas,
Nós nunca... Bom, estou com gente aqui de Campo Mourão que eu amo, que alguns são de equipe ministerial, outros trabalham comigo na igreja, além da Aline, minha esposa. Quando a gente plantou a igreja, a gente nunca pensou em ter funcionário na igreja, Antônio. Agora, rapaz, é CLT, é risco de tomar processo. Como é que você lida com isso? Compliance. Tá bom, como é que a gente faz tudo isso continuar simples? Como é que a gente faz com que a estrutura sirva à comunidade? Tem uma outra expressão para terminar, de um outro pastor, enfim, ele usa a expressão, o mínimo de estrutura para o máximo de comunidade. Qual é o mínimo de estrutura? Bom, o mínimo para uma igreja de 100 pessoas é uma estrutura, o mínimo para uma igreja de 10 mil é uma outra estrutura. Tem que ter estrutura, mas que ela não sufoque a comunidade. Então, acho que uma coisa não anula a outra, né? Isso me lembra da ideia da estrutura, como a estrutura dos organismos vivos, né? Ambos falaram da questão da igreja como esse organismo vivo, e tem um autor que fala, ele compara isso com a questão do esqueleto dos seres vivos. Você tem o endoesqueleto e o exoesqueleto, né? Aquele que um que é interno e outro que é o externo. Então, o externo ele limita a vida na sua própria estrutura. Aquela vida, o tamanho daquela espécie vai ser determinada pelo tamanho do seu esqueleto externo. É um fator limitador, em certo sentido. O esqueleto interno, ele sustenta a vida e ele cresce junto com o organismo, né? Então, parece ser essa ideia. Com certeza, com certeza. O que é uma igreja grande ou o que é uma igreja pequena? Depende. Então, pastor Paulo Júnior, amigo nosso, pastor Paulo Borges, ele fala assim, uma melancia é grande ou é pequena? Depende. Tem melancia que, para ser melancia, parece uma melancia pequena. Porque aí parece mais com uma tangerina, mas dependendo do tamanho da tangerina, ela é grande para uma tangerina, parece mais com uma melancia. E também a gente tem que ter essa consciência de que Deus tem dons e chamados específicos para cada um de nós. E ser o melhor, isto é, ser o tão fiel quanto pudermos ser, à luz daquilo que Deus nos chamou. Que vai ter líderes de 1, de 5, de 10, de 50, de 1000 e de... Não é isso? Exato. Então é assim que o reino de Deus opera. E eu acredito que Atos 2 é bem abrangente, né? Porque foi uma das palavras que nós recebemos quando a igreja estava nascendo, né? Falou, o Senhor é quem vai trazer. Inclusive, nossa visão é justamente essa, ser uma versão contemporânea da igreja primitiva, baseada no que você já falou, né? Comunhão, devoção à palavra e oração, basicamente isso. E vocês estão vendo Deus fazer o resto. Exato, exato. Por isso que eu falei até hoje na mensagem, a minha função principal hoje lá é não atrapalhar. Entendeu? Agora, ao mesmo tempo que o Senhor me falou que mandaria e que acrescentaria os que teriam que ser salvos, Ele me falou de uma maneira muito específica que mandaria as pessoas preparadas, as pessoas que Ele tinha para aquele lugar. Então, quando chega uma pessoa dessas, eu também tenho que ter a confiança de saber que aquilo ali não é meu, né? De que as pessoas, a igreja não é minha, e se Ele falou que mandaria, eu preciso confiar, eu preciso delegar. Porque não adianta, eu acho que foi Steve Jobs que falou isso uma vez, para que eu vou contratar um funcionário caríssimo para ele fazer o que eu quero? Negativo. Então o Senhor tem mandado para a gente lá pessoas incríveis, pessoas altamente capacitadas. E aí, é lógico, com cuidado, com zelo, depois de caminhar um pouquinho junto, conhecer quem é a pessoa, a gente confia, entrega, e hoje a preocupação é zero, por exemplo, em áreas administrativas. O Senhor tem nos abençoado muito, hoje nós temos 12 pessoas no staff da igreja, né, porque uma igreja de 6 anos está com 2 anos de pandemia no meio, mas a preocupação é zero, porque você sabe, se tem algo que consome coração, pensamento de pastor, é a parte administrativa da igreja. Se o Senhor te presenteou, te mandou uma equipe, você também foi intencional, investiu no treinamento, investiu na capacitação, cara, vai fazer o que o Senhor te chamou para fazer, que é cuidar de gente, e permita que a equipe administrativa cuide dessa parte, e você vai ver o que vai acontecer. Agora, deixa eu provocar um pouquinho mais, então. Tá meio conversa de comadre, né? Tá meio. Tá, vai lá, assim. vai, Sandro. Então, eu confio em você. Deixa eu provocar um pouquinho. Se nós estamos falando, então, organismo, organização, vida, estrutura que suporta a vida, de uma maneira muito prática, eu penso que a estrutura ela deve mudar. Por exemplo, teve um dos palestrantes aqui, um dos pastores que falou aqui, ele trouxe à tona a questão da escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical, ela faz parte, ela tem um propósito, mas ela ao mesmo tempo faz parte de uma estrutura
da igreja. Até porque não tinha escola bíblica dominical até 200 anos atrás, certo? É algo recente na história da igreja. Havia um propósito educacional, tem todo um Exatamente. contexto. A educação é importante, né? A didaquê é importante. Eles se dedicavam a didaquê dos apóstolos. Então, o ensino didático das Escrituras é fundamental. Essa é uma marca da igreja. Agora, o modo como nós fazemos talvez pode mudar. O que vocês pensam disso? É possível essa estrutura, escola bíblica dominical ou outra, ela é cambiável ou ela é intocável? Como é que Deixa eu começar, porque aí o Neto concorda comigo depois. É isso aí, puxa essa. Ou discorda e a gente dá um show para a plateia também. Vamos encher esse auditório. Isso, para eles animarem. Brincadeira à parte, assim, deixa eu até usar esse exemplo que você usou da IBD, que é alguma coisa que a gente está discutindo lá na nossa igreja, na Calvary Camp, que é o seguinte: nós não temos EBD. Então nós somos uma igreja. Como não? Pois é que a gente, né? Orem por nós, para a gente se converter. Tô achando que o Bajo é quem vai para cima de você, hein? Isso. Mas eu vou chegar lá, você vai ficar feliz no final, viu, Bajo? Ou não. Nós temos o que nós chamamos de trilha teológica. Tá? Aí você fala, outro jeito de chamar IBD? Sim e não. Então você tem lá o Conexão. São 4 passos para conhecer a igreja e tal. Visão, valores, doutrina, confessionalidade e como se envolver. Aí o cara passou pelo Conexão, isso, a igreja é isso, é o retrato, essa é a fotografia. Quero me tornar membro. Aí mais 8 semanas para os primeiros passos. Então são 12 semanas para o cara passar por uma entrevista, candidato a novo membro. Tá. Aí depois tem outros cursos sequenciais e estamos abrindo agora outros eletivos para o segundo semestre. Nós estamos discutindo seriamente lá começar com EBD na igreja. Aí você fala, nossa, pastor, eu sou de uma igreja batista centenária, não faz isso, você não sabe o que você está criando. Então, aí está vendo como é interessante? No meu contexto, se eu criar uma EBD, vai ser uma baita novidade. Então é isso. Então essas estruturas são intercambiáveis. Não estou falando que eu vou, mas nós estamos pensando seriamente. Por quê? Porque para uma igreja mais histórica, tradicional, quem sabe o que ela precisa é de um pouco mais de contemporaneidade. Quem sabe? Depende do contexto, depende da época, depende do perfil, depende dos dons, depende de muita coisa. Talvez para uma igreja bem contemporânea como a nossa, embora de teologia robusta, ortodoxa, reformada, enfim, mas com um verniz, né, com uma cara muito contemporânea, com uma arquitetura muito contemporânea, não faria mal ter alguns elementos que remetam à tradição. Então eu acho que é esse discernimento que nós precisamos ter, porque não é a tradição que é ruim, é o tradicionalismo, e não é ser também apenas moderninho por ser. Tem que ter uma pedagogia por trás, tem que ter uma leitura contextual, eclesiológica, teológica, de tempo, de todas essas coisas. Então, quem sabe nesses temperos, por exemplo, imagino eu, só pelas poucas conversas, que a Calvary Camp e a Vida Church, né, tenham vários pontos de contato. Imagino eu. Mas o que ele vai fazer lá na região de Orlando não vai ser necessariamente replicável no interior do Paraná, numa cidade chamada Campo Mourão, e vice-versa. Então, acho que cabe essa sensibilidade, esse discernimento, e cada igreja tem a sua vocação, para o tempo e para o locus, para o ambiente. Então, enfim. Exato, eu acredito que a gente precisa ser efetivo naquilo que o Senhor nos confiou. Né? Lá na vida a gente está indo mais ou menos nessa mesma direção. Não sei quanto tempo a Calvary tem, mas a gente está completando 6 anos, então é uma igreja muito jovem. Vamos completar agora 11 anos em agosto, 11 anos de organização. Então, isso é legal que a Target está proporcionando para a gente também. Você vê, você está um pouco na nossa frente, então acho que esse intercâmbio de informações, de experiências, ele é muito válido, porque a gente está exatamente agora trabalhando nisso. Quem sabe mudando um pouquinho a questão da entrega desse conteúdo.
né? Lá a gente está trabalhando muito a questão do online, investindo em estúdio, em gravação de conteúdo, gravação de aulas, né? Elaboração de grade curricular. Então a gente está nesse processo aí agora. Enquanto não está pronto, a gente tem indicado alguns amigos, né? Algumas escolas que a gente conhece, porque também tem esse passo. A gente tem o discipulado, nós temos o curso de formação de líderes, mas a partir daí é tão gostoso de viver isso, porque as pessoas terminam, elas te olham e falam, tá, e agora quê? É isso. Por isso quero que a gente está mais, criando mais quero coisa. mais. Acabou, pastor, já deu 2 anos que eu estou fazendo o curso, e agora? E agora? Falei, agora me dá um tempinho, eu vou inventar mais, calma aí. Vou bolar alguma coisa aqui. Eu, como não tenho agora essa estrutura ainda para criar isso, a gente está terceirizando, a gente está passando para amigos, né, escolas que a gente conhece, indicando, inclusive o Sidney me indicou algumas, o Zé Bruno, né, a gente está com o Servo de Cristo, escolas que a gente conhece e estamos encaminhando o pessoal até que a gente se estruture e aí a gente começa ali dentro de casa mesmo também continuar essa formação do pessoal. Legal, é interessante isso porque tanto o Diego como você, né, novamente tocam em temas que eu acho que remetem à ideia da organicidade da igreja, desse organismo local. E se é um organismo local, então como é que fica essa ideia, por um outro lado, da igreja como uma franquia? É possível você ter igreja franquia? É possível, e dá muito certo. É possível. Okay. E dá certo. Então explica aí como é que é. A pergunta é se é legítimo, né? E talvez uma pergunta até mais incômoda é se é isso que Deus quer de nós. Exato. Porque eu tenho 2 filhos. Eu tenho o Noah, nós temos. O Noah de 11 anos e o Gael de 7 anos. E a beleza é olhar para cada um e ver os traços. E ver a personalidade distinta. É ver que um puxou mais o pai, coitado dele, e o outro puxou mais a mãe, foi bem-aventurado. Os traços que remetem a quem eu sou, a quem a Aline é. Então eles são, naturalmente, eu não quero usar subproduto porque é um termo quase que técnico. Eles são uma extensão natural do nosso DNA. Eles carregam o nosso DNA, mas cada um com sua pessoalidade. Volto àquela fala inicial de que Jesus não ensinou que a igreja seria um modelo Ford de crescimento. Funciona, dá certo, é lucrativo. Eu só não acho que é a vontade de Deus. Eu realmente acho que não é a vontade de Deus. Nós não estamos falando de denominações, de alianças de igreja, de princípios replicáveis, de uma igreja multicampus como a IBMA. Nem toda IBMA vai ser igual, inclusive sendo multicampus, não é isso? Sendo orgânica, não. Pronto. Evidentemente. Então, quer dizer, só tem um Sidney. Só tem um Sandro Baggio, só tem um Beto. Então eu acho que se nós entendermos que Deus tem essa multiplicidade e a beleza está exatamente no exercício vocacional da pessoalidade da igreja, porque a gente precisa entender a igreja como uma pessoa, porque é um corpo, cujo cabeça é Cristo, então ela vai carregar um DNA. Então Calvary já, por exemplo, plantamos uma igreja em Londrina, então ela tem o DNA, mas ela é do jeito dela. Então vai ter um ali que vai ter um olho com uma cor diferente, um cabelo diferente, uma tonalidade de pele, um timbre de voz. Então, se a gente está falando de comunidades orgânicas, eu acho que nós precisamos compreender que esse é o apontamento que Jesus vai fazer. E para encerrar, Jesus inclusive nos ensinou um pouco sobre isso. Talvez não no contexto de plantação de igreja, mas dá para aplicar. Ele vai falar que existem 2 jeitos de construir uma casa. Um sobre uma areia, outro sobre a rocha. Qual é o jeito mais barato, mais interessante e mais lucrativo de construir? E mais rápido? É sobre a areia. Porque você não precisa nem cavar. Só que ele não é sustentável. Então, se a gente quiser um negócio barato, rápido, em larga escala, mas que vai colapsar lá na frente, então é só a gente fazer igreja franquia. Mas se a gente quiser uma igreja que está estabelecida na rocha, que é Jesus Cristo, aí a gente tem que pensar outra coisa. Praticamente tudo dito. É interessante realmente essa identidade, né? Mas eu concordo com essa questão. A igreja orgânica, eu vou dizer que dá mais trabalho, né? Porque não é linha de produção,
pastoreio ali real, é vida na vida, então tem que ver quem está disposto a viver isso e entender muito o que o Senhor está te pedindo, para que Ele te levantou, o que Ele te entregou, o que Ele está entregando para o Diego, de repente, né? Tem muitas coisas que são similares, mas tem algum detalhe, algo que é específico para ele, e não adianta, né? Foi compartilhado aqui hoje, eu ficar olhando para ele e falar assim, eu quero ser ele, não, o melhor que eu posso ser sou eu. Né? E sabendo que o Senhor me chamou com as minhas imperfeições, com as minhas limitações e também com meus pontos fortes, com as minhas habilidades. Quantas vezes eu vi aí grandes líderes sofrendo, né? Porque eles olhavam para o outro, se comparavam, se sentiam muitas vezes inseguros, falavam, não consigo fazer o que ele faz. Você nem tem que fazer o que ele faz, né? O Senhor te chamou, como te se fosse o capacitou. único jeito, né? Exato, exato. Inclusive às vezes dentro da mesma equipe, Diego. Você está dentro da mesma equipe, você tem um cara que tem aquela pegada mais apostólica, o outro é pastoral total, não é? Não custa para ele, está cuidando, está visitando, investir tempo nas pessoas. Tem gente que o cara é um mestre. Eu tenho na minha equipe lá o cara que é mestre, ele sobe na plataforma, ele ministra a palavra com uma habilidade que pouca gente tem, ele dedicou a vida toda para aquilo, ele tem uma graça especial de Deus sobre aquilo, só que ele desce da plataforma, ele não cumprimenta ninguém, ele não dá um abraço. Exato, ele senta quietinho lá no canto da igreja e não fala com ninguém. Ele já encontrou algumas pessoas na rua durante a semana, e as pessoas olham e dão um tchau e sorriem, ele não lembra quem é a pessoa. Aí a pessoa me liga e fala assim, eu encontrei fulano, ele me ignorou. Entendeu? Então a gente precisa entender o que o Senhor nos entregou, né? E ser fiel a isso, e caminhar de acordo Até com porque nem todo mundo tem o privilégio de estar em Campo Mourão. Exato. Quem Deus ama, Ele manda para Campo Mourão. Quem Ele precisa tratar, Ele manda para a Flórida. Exato, não é isso? Exato. Então pronto. Está chegando lá todos esses refugos. É interessante, então, sintetizando isso, essa questão novamente do organismo com traços, eu diria assim, paternais, maternais, como você usou seus filhos, mas com distinções também, com aspectos distintos em cada um. Então, você falou 2 filhos, eu também tenho 2, um menino, uma menina, e você vê essas características, e você vê um tendo aspectos mais semelhantes ao meu, ou da minha esposa, altura, e uma série de coisas, né? Então, a igreja, se a gente pensar em organismo, ela vai ter traços que devem ser semelhantes à sua origem. Você citou Atos 2,42, eu gosto de Atos 2,42. Por quê, né? Será? A gente não suspeitaria disso, então, viu? Então você tem esses traços que devem estar presentes, possivelmente em toda a comunidade de Cristo, em toda a igreja de Cristo, e talvez outros, não reduziria a estes. Mas tem características próprias, talvez no estilo da adoração, em outras coisas que são peculiares daquele organismo local, daquele contexto, daquela época. Certo? Agora está vendo como é interessante? A gente está discutindo a igreja, mas já está se discutindo hoje na concepção da inseminação, de toda a técnica, né, in vitro, enfim, e todas as complexidades para além dessas realidades que já nos são habituais, mas hoje a turma está escolhendo, antes de gerar, sabe disso, né? As características. Não, então eu quero, assim, que quando fecundar vai ter essa cor de olho, essa cor de cabelo, não sei o quê. E aí, quem sabe, a gente está trazendo, sem perceber, de modo indiscriminado, patologias é uma expressão muito forte, mas impressões e correntes culturais que tentam normatizar e padronizar toda a realidade, porque no fim é o que, Sandro? É controle. Porque nós queremos estar num ambiente seguro. Então só é seguro aquilo que a gente controla. Agora, se a gente entende que nós nos submetemos à soberania de Deus, aí a gente entende que quem controla é Ele. A gente tenta não atrapalhar, e a gente vai fazer o quê? Tá bom, tem princípios, vamos dizer que vai ter mais igrejas vida, né? O Antônio vai plantar, tal. Tem princípios que para ele vão ser inegociáveis. Eu acredito nisso. É o DNA. Mas a pessoalidade ela vai ter que se materializar invariavelmente. Senão fica uma coisa assim, igreja a partir de uma concepção artificial. Pronto. Artificial. A diferença entre aquilo que é orgânico e aquilo que é artificial. E vai muito do que o Diego falou no começo também, é o que tem, é isso aqui. Gostou? Legal, feliz de você estar aqui. Não gostou? A gente não vai também mudar, porque
Outro dia eu vi, acho que até viralizou uma resposta do Subirá, falando diretamente isso. Uma pessoa foi questionar a liderança dele e falou: não concordo com um monte de coisa que vocês fazem aqui. Falou: você tem duas opções, ou você abaixa a bola, fica na sua e vem comigo, ou já vai embora já, entendeu? E É o que tem para hoje, né? Daquele jeitão dele lá, ele falou: ou já vai, porque eu não vou negociar, não vou arriscar aquilo que o Senhor me entregou e me confiou. As pessoas não são minhas, é algo que o Senhor me entregou e eu não vou pôr isso em risco. Ok, nosso tempo está terminando aqui, mas mais um aspecto dessa conversa sobre comunidades orgânicas, igreja orgânica, estrutura, é a questão institucional. Tem um teólogo que eu li bastante, ele é um teólogo católico, John Sobrino, e ele diz o seguinte, que a instituição concede corpo ao carisma. A instituição concede um corpo ao carisma. Hoje em dia, quando você fala de comunidade de igreja orgânica, muitas pessoas tentam acabar com a ideia da instituição, ou colocar pelo menos a igreja contra... Nós somos a igreja viva, nós não somos institucionais, ou nós somos contra a instituição. Parece-me, no entanto, à luz dessa fala do John Sobrino e outros, que essa disputa entre igreja e instituição, organismo e instituição, organismo e organização, é uma luta fútil, né? Sem sentido. Concorda? Eu acredito que isso potencializa absurdamente a igreja, entendeu? Então, acho que elas não concorrem, elas não competem, pelo contrário, elas se potencializam. Então, acho que a gente tem que ter isso claro e tirar o proveito de tudo isso. Como igreja, como corpo, como organismo, na realidade nós somos muito melhores, entendeu? É muito lindo o que o Senhor está fazendo através, por exemplo, da tua vida como indivíduo. Mas quando você, se soma a uma estrutura, a uma instituição, eu acredito que isso é multiplicado, isso é potencializado e o alcance é muito maior. Eu gosto muito de pensar na questão da efetividade, né? E eu acredito que através da organização nós somos mais efetivos, da instituição nós somos mais efetivos. Eu estava confirmando aqui rapidinho, embora ouvindo o que o Antônio falava, foi o Lipovetsky que falou no seu livro Da Leveza, e eu acho que nos ajuda aqui. A sociedade é pendular, né? Ela é cíclica historicamente, então quando você puxa muito para um lado, aí dá um repuxo para o outro, e eu acho que tem muita gente que vem de uma ressaca, de uma hiperinstitucionalização. Só que aí qual é a tentação? Qual é o potencial equívoco? Estabelecer uma espécie de ditadura da leveza. Então sim, podemos ser leves, o Evangelho é leve, em vários aspectos, na sua essência, em certa medida. Mas o que significa essa leveza? Não é uma contrariedade à institucionalização. Afinal, não me parece tão leve, em alguns aspectos, quando Jesus ele olha e fala: você quer me seguir? Então, vamos começar pela morte. Você negue-se a si mesmo, tome sua cruz, então me siga. Não me parece tão leve quando alguém chega para Jesus e fala assim: Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Bom, obedeça os mandamentos, isso já faço. Então, pega o teu dinheiro, porque você tem muita coisa, e eu estou vendo o seu coração, e desse jeito, com a quantidade de coisas que você tem, você não vai dar conta de me seguir sem se preocupar com as coisas. Então, se livra delas, é um fardo que eu vou te aliviar, então você me segue. E aí o jovem saiu entristecido, porque muitas eram suas riquezas. Eu acho que nós temos que entender que a leveza do Evangelho não se contrapõe a estruturas que às vezes nos dão segurança. Comunidade é uma estrutura. Afinal, quer dizer, nós estamos aqui nessa conferência belíssima, nesse complexo espetacular, e podemos falar e temos falado, em certo sentido, desse Evangelho que é leve, que é simples, que é não religioso, é até um dos valores da igreja, né? Não religiosidade, no seu aspecto pejorativo. Agora, amigo, para comprar cadeira tem que ter CNPJ, para ter CNPJ tem que ter conta no banco, para ter conta no banco tem que ter conselho fiscal, para ter o conselho fiscal você tem ali o contador, e aí você tem CNPJ, você tem estatuto, você tem governança, você tem compliance. Nossa, que coisa complicada. É porque precisa de uma estrutura e de uma instituição para poder fazer tudo isso aqui que tem acontecido de modo leve. Exato, muito bom.
E esse é justamente o ponto que a gente precisa entender hoje, principalmente quando muitas pessoas falam da igreja, do organismo em detrimento ou até mesmo frontalmente contrárias à instituição. Esses pregadores que você ouve aí no YouTube e tantos outros, alguns deles famosos, inclusive, eu quero dizer, sem citar o nome, mas... Sim, mas já está contando milagre, a gente já identifica mais ou menos o santo. Então... Não, mas vão justamente bater muito na instituição dessa forma. Eu fico pensando assim... mas ao mesmo tempo eles vivem da instituição, eles vivem né? da instituição. Eles vivem pedindo dinheiro. Eu imagino que o dinheiro não vai ser guardado debaixo do colchão ou numa conta pessoal deles, né? Existe uma entidade por trás que foi criada em todo esse aspecto. E às vezes existe uma outra entidade também, né? Sim. Pegou ou não? Essa aí uma potestade. Essa é a pior. Essa é a pior. Agora, se fosse só essa, a gente expulsaria, né? E ela resolveria, mas às vezes é legião. Mas legal, nosso tempo terminou aqui, mas bom conversar com você, Neto, Diego, e acho que a coisa mais importante para nós entendermos aqui é que a igreja realmente é um organismo. A igreja de Cristo é um organismo vivo, mas ele se manifesta nesse mundo, assim como o verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Cheio de graça e verdade, esse verbo vivo de Deus habitou num corpo, um corpo que era tocável, que era palpável, que se movia. A igreja também tem um corpo, e essa igreja viva, nesse corpo vivo de Cristo, ela tem também seu aspecto organizacional, estrutural, institucional, que é igualmente importante. Eu não diria assim que é menos importante, ele é igualmente importante, porque ele dá suporte ao corpo e dá autoridade para que esse corpo se mova e existe no mundo. Um espírito sem corpo é um fantasma, né? E um corpo sem espírito é um defunto. A igreja precisa dos dois juntos para ser viva e ativa no mundo hoje. E é isso que eu espero que a gente entenda. Amém. Obrigado, viu, Sandro? Obrigado, Neto. Amém. Quero agradecer também a turma aí que está nos ouvindo. Espero que tenham sido abençoados. Obrigado pelo convite generoso. Obrigado a vocês. Valeu, obrigado. Vocês que estão aqui, a gente vai ter uma outra conversa agora. Então, se vocês quiserem ficar aqui, são bem-vindos. Se não, vocês podem circular por aí, por outro lugar. Espero que fiquem por aqui.